Olá, eu sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Sabe aquele dia que foi tipo 99% bom, mas aí você deita a cabeça no travesseiro e a única coisa que fica martelando é aquele 1% que deu errado? Totalmente. Uma resposta meio torta, um e-mail que não chegou. Exato. Por que esse pedacinho negativo tem um peso tão desproporcional? Parece que o nosso cérebro vem com um software pré-instalado para focar só no problema. É uma ótima analogia. Então, na nossa conversa de hoje, a gente vai tentar entender por que essa configuração de fábrica existe e qual o impacto real dela no nosso dia a dia. Pois é, e o mais curioso é que isso não é um defeito de fábrica, digamos assim. É quase o contrário, é uma característica que veio para nos proteger. Proteger. Sim. Nosso cérebro foi esculpido ao longo de milênios para garantir a sobrevivência, não necessariamente para nos fazer felizes a cada segundo. Então a missão aqui vai ser entender essa programação antiga para poder, quem sabe, instalar uma atualização. Uma atualização mais útil para o mundo de hoje. Exato. Uma que a gente pode chamar de otimismo racional ou, um termo que eu gosto bastante, realismo construtivo. Entendi. Então o nosso caminho vai ser: primeiro, investigar essa origem biológica da negatividade. Depois, ver o preço que a gente paga por usar essa lente meio embaçada. E aí vem a virada. Vamos olhar para os dados que mostram que a realidade talvez seja bem melhor do que a gente sente. E no fim, um caminho prático. Um método para transformar essa preocupação que paralisa em um plano que move a gente para frente. Perfeito. Vamos lá? Bom, ouvindo isso, me vem logo aquela imagem clássica dos nossos ancestrais lá na savana africana, sabe? Sei bem. Imagina dois deles acampados e, de repente, ouvem um barulho no mato. O mais otimista, pensa: deve ser só o vento, e continua tranquilo. Certo. O outro, o pessimista, já entra em pânico. Pensa: é um leão, e sobe na primeira árvore que vê. A pergunta é: qual dos dois teve mais chance de deixar descendentes? Exatamente o pessimista, sem dúvida. Porque o erro do otimista, que era ignorar um predador de verdade, custava a vida. Fatal. Já o erro do pessimista de se assustar com o vento custava só um pouco de energia e, sei lá, dignidade. Essa lógica assimétrica programou nosso cérebro. É o que a neurociência chama de viés da negatividade. Viés da negatividade. Nosso cérebro não é imparcial. Ele funciona mais como um detector de metais na praia, sempre procurando perigo. Ele dá muito mais atenção, processamento e memória para as experiências ruins. Por isso dizem que a mente é velcro para o mal e teflon para o bem. Isso me lembra muito algo que eu li do Daniel Kahneman, aquele psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Ele não fala de algo parecido? Sobre como a gente simplesmente odeia perder? Exato. É o conceito de aversão à perda. Ele provou em experimentos que a dor de perder R$ 500 é sentida com uma intensidade quase 2 vezes maior que o prazer de ganhar os mesmos R$ 500. Nossa, o dobro! O impacto emocional é totalmente desproporcional. E a parte do cérebro responsável por isso é a nossa amígdala, junto com uma rede de neurônios que funciona como um radar de perigos. Esse sistema está sempre escaneando o ambiente, procurando ameaças. Só que as ameaças mudaram completamente, né? O radar, que foi feito para detectar leões, agora dispara com um boleto chegando. Com uma notificação no celular. Ou com o chefe que olhou de cara feia. Perfeito. O alarme é o mesmo, mas a ameaça é infinitamente menor. E para complicar um pouco, ainda existe um fator biológico, um traço de personalidade que os psicólogos chamam de neuroticismo. Neuroticismo. Isso não é um xingamento? Não. Longe disso. É só um termo técnico para uma predisposição biológica a sentir emoções negativas, tipo ansiedade e medo, com mais frequência e intensidade. Algumas pessoas simplesmente veem com o hardware desse radar de perigos um pouco mais sensível. Entendi. E essa programação, que já é forte por si só, parece que no mundo moderno foi colocada num sistema de som com volume no máximo. A gente liga a TV, abre a internet e o que a gente vê? Caos, crise, desastre. Exatamente.
a mídia parece operar com aquela lógica de se tem sangue, vira manchete. Como isso amplifica esse nosso viés? Amplifica de uma forma brutal. Isso alimenta o que a gente chama de viés do medo. Nossa reação ao perigo já é naturalmente alta, e essa exposição constante a notícias negativas mantém nosso sistema de alerta ligado 24 horas por dia. Mesmo para ameaças que, estatisticamente, são mínimas. Exato. E o custo de viver com essa lente distorcida é gigantesco. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a paralisia. Aquele medo de arriscar, de sair do lugar. Exatamente. A aversão ao risco que era útil na savana hoje nos impede de buscar oportunidades com recompensas enormes. É a pessoa que fica no emprego que odeia por medo de tentar uma carreira nova que poderia trazer muito mais realização. O medo da perda, no caso, a segurança do salário, se torna maior que a possibilidade do ganho, que seria uma vida com mais propósito. Perfeito. É isso. E isso não acaba virando um ciclo vicioso? Quer dizer, se a pessoa só espera o pior, ela não acaba, de alguma forma, causando o próprio resultado ruim? Sim, e essa é uma armadilha muito sutil, porque o cérebro adora estar certo. É a famosa profecia autorrealizável. Ah, claro. Se você entra numa entrevista de emprego pensando, não vou conseguir, vão me achar um impostor, sua linguagem corporal, seu tom de voz, tudo vai comunicar essa insegurança. E quando a profecia se cumpre, o cérebro pensa, viu só? Eu sabia. Sendo que ele mesmo fora o arquiteto do desastre. Exatamente. E os custos disso vão muito além do fracasso em si. Nossa, é pesado pensar nisso. Porque afeta tudo, não é? Tudo. Tem a erosão dos relacionamentos. Ninguém aguenta ficar perto de uma nuvem de negatividade o tempo todo. É exaustivo. Tem a anulação da alegria. A pessoa não consegue sentir gratidão pelo que tem hoje, porque a mente está sempre num futuro catastrófico imaginário. E a saúde, imagino. E talvez o custo mais grave, o impacto na saúde física. Estudos sérios mostram que pessoas cronicamente pessimistas vivem, em média, de 11 a 15% menos. O estresse crônico que essa mentalidade gera literalmente corrói o corpo por dentro. Certo, então o cenário que a gente pintou até agora é bem sombrio. Mas o curioso é que se a gente ignora essa percepção e olha só para os números frios, para os fatos, a história que eles contam parece ser radicalmente oposta. É aqui que a coisa fica interessante. Fica mesmo. Por exemplo, a expectativa de vida global. Em 1950 era de 46 anos. Hoje é de 72. É um salto absurdo em poucas gerações. É um dado inacreditável. E não para por aí. Em 1960, mais de 60% da população do planeta vivia em pobreza extrema. Hoje, esse número é menor que 10%. Menos de 10%. A alfabetização global, nos últimos 130 anos, saltou de 25% para mais de 86%. A mortalidade infantil despencou 80% desde a década de 60. Se a gente olhar os dados, os fatos são teimosamente, quase irritantemente otimistas. A pergunta que fica é, qual é o motor por trás desse progresso todo que a nossa intuição pessimista se recusa a enxergar? O que é fascinante aqui é que o motor não é linear, ele é exponencial. E a grande força por trás disso é a tecnologia. Existe um conceito chamado Lei de Moore. Já ouvi falar. Que basicamente diz que qualquer ferramenta que se torna uma tecnologia da informação, como o poder de um chip, dobra de desempenho ou cai pela metade do preço a cada 12 a 24 meses. Isso cria um crescimento explosivo. Peraí, então você está dizendo que o smartphone que está no nosso bolso agora é um exemplo disso, comparado com, sei lá, os computadores que levaram o homem à Lua. Exatamente. Um iPhone moderno é cerca de 56 mil vezes mais barato e mais de 5 milhões de vezes mais potente que o supercomputador da NASA de 1964. 5 milhões de vezes. Aquele computador custaria hoje o equivalente a 60 milhões de dólares e ocuparia uma sala inteira. Hoje, a gente tem um poder infinitamente maior na palma da mão. Essa é a força da exponencialidade. Uau! É uma escala difícil até de imaginar. E essa tecnologia tem um efeito incrível. Ela transforma o que era escasso em algo abundante. Pense no alumínio. Alumínio.
No século XIX, era o metal mais valioso do planeta, mais caro que ouro. A realeza francesa comia com talheres de alumínio para ostentar. Aí, inventaram uma tecnologia, a eletrólise, que barateou drasticamente o processo. Hoje a gente usa alumínio em embalagem descartável. A mesma coisa está acontecendo com outras coisas. Energia, água. Exato. O medo de futuras guerras por água potável, por exemplo, está se tornando obsoleto com tecnologias de dessalinização que já produzem água limpa por menos de 2 centavos o litro. O problema é que o nosso cérebro, aquele da savana, tem um viés linear. Ele pensa em linha reta. Exato. Ele não consegue intuir esse crescimento exponencial. Ele sempre subestima o futuro. Então, o que tudo isso significa na prática? De um lado, fatos que mostram um progresso inacreditável. Do outro, um cérebro programado para o pessimismo. É um paradoxo. É um grande paradoxo. Para sair disso, não basta só saber dos dados, né? Exige uma mudança mais profunda. Exatamente. Não adianta só ter informação. É preciso mudar o jeito que a gente processa a realidade. E é aqui que entra o conceito de otimismo racional, ou realismo construtivo. Que não é aquele otimismo ingênuo de pensamento positivo. De jeito nenhum. Aquele otimismo cego que ignora os problemas é perigoso. E também não é o pessimismo paralisante, que só enxerga o desastre e não faz nada. O otimismo racional é a síntese dos dois. É quase como usar a energia do pessimismo para um fim produtivo. Perfeito. É usar a prudência do pessimista para gerar ação. É transformar a preocupação, que é uma emoção difusa e paralisante, em planejamento, que é algo concreto. Gosto da ideia. A melhor analogia é a do engenheiro construindo um prédio numa área de terremotos. O otimista ingênuo diria, não vai ter terremoto. O pessimista paralisado diria, vai ter um terremoto e tudo vai desabar, então nem vou construir. E o otimista racional? O otimista racional diz, eu sei que pode haver um terremoto. Portanto, vou usar esse conhecimento para projetar fundações reforçadas, usar materiais flexíveis e criar um plano de evacuação. Ele usa o risco para construir algo mais forte. Ok, essa ideia é poderosa. Mas falando de forma bem prática, como a gente sai da teoria e instala esse novo software mental no dia a dia? Por onde a gente começa? Ótima pergunta. Podemos dividir o processo em 3 pilares. 3 práticas que, com consistência, podem reprogramar nossa forma de pensar. O primeiro pilar é a reestruturação cognitiva. Que é basicamente fazer uma auditoria dos nossos pensamentos. Isso. Parar e questionar a história que a gente conta pra gente mesmo. Uma técnica muito eficaz é a das 3 perguntas de clareza para cada pensamento negativo que surge. Certo, vamos a um exemplo. Digamos que você apresentou um projeto importante no trabalho e seu chefe não fez nenhum comentário o dia todo. O pensamento pessimista automático é: ele odiou, meu projeto é um lixo, tô frita. Clássico. A mente já cria o filme de terror completo. Exato. Aí você aplica as 3 perguntas. Pergunta 1. Qual é o fato? O fato puro e simples é: apresentei o projeto e não recebi feedback ainda. Ponto. Sem drama. Sem drama. Pergunta 2. Qual é a minha interpretação? A interpretação é a história que você criou. Ele odiou, minha carreira acabou. E a mais importante, a pergunta 3. Qual é uma alternativa? Que outra explicação possível existe para o mesmo fato? Ah, entendi. Uma alternativa poderia ser: ele está super ocupado com outra urgência ou ele quer ler com calma antes de falar. Ou ele nem abriu o e-mail ainda. Precisamente. Só de fazer esse exercício, você quebra o monopólio da narrativa catastrófica. Você percebe que a sua interpretação é só uma entre várias possibilidades. E tem outra parte nisso, né? A mudança de foco. Sim. Em vez de se perguntar e se der errado, comece a se perguntar deliberadamente e se der certo. O que eu faria com isso? Essa simples troca muda o foco, a emoção e, por consequência, a sua próxima ação. Ok, pilar 1. Questionar a história. Faz todo sentido. E o segundo? O segundo pilar é o pessimismo ativo, ou mapeamento de riscos. Aqui a gente pega aquele medo que o cérebro nos dá e, em vez de fugir dele, a gente o encara e organiza. O primeiro passo é classificar os medos. Ele é real ou imaginário, controlável ou incontrolável. Vamos usar outro exemplo.
O medo de ser demitida. Seria um medo real, mas parcialmente controlável, certo? Perfeito. Uma vez que você define isso, o passo seguinte é o mais importante. Você vai criar um plano de contingência detalhado para o pior cenário possível. Você senta e escreve. Ok, o pior aconteceu. Fui demitida. Passo 1. Ligo para o meu parceiro. Passo 2. Reviso o meu orçamento. Passo 3. Atualizo o meu currículo e LinkedIn. Nossa, isso parece meio contra-intuitivo. Pensar no pior cenário não aumenta a ansiedade? É aí que tá a mágica. A ansiedade vem do medo abstrato, do monstro disforme na nossa cabeça. Quando você transforma esse monstro numa lista de tarefas, num plano de ação, ele deixa de ser um fantasma e vira um problema tático. Gerenciável. Você percebe que mesmo no pior cenário sobrevive. Você tem um plano. Exato. Isso devolve a sensação de controle e diminui a paralisia. Fantástico. E o terceiro pilar para amarrar tudo? O terceiro é a ativação comportamental. A ideia aqui é que a ação é o melhor antídoto para a ansiedade. O cérebro ansioso fica preso em loops de ICC, e a única forma de quebrar isso é agindo. A principal técnica é a atomização de tarefas. Quebrar um problema enorme em pedacinhos. Na menor ação possível que você pode executar nas próximas 24 horas. Em vez de preciso mudar de carreira, que é assustador, A meta seria passar 15 minutos hoje pesquisando uma área que me interessa. exatamente. Ou mandar uma mensagem para aquela pessoa que trabalha com algo que eu acho legal. A clareza do próximo micropasso torna o início possível. E para reforçar esse ciclo, a prática final é o rastreamento de microvitórias. Anotar os pequenos progressos. Todo dia. No final do dia, anote 3 pequenas coisas que você fez. Hoje eu fiz aquela pesquisa de 15 minutos. Hoje eu não reagi mal a um comentário. Hoje eu consegui separar o fato da interpretação. É como treinar um músculo, né? Você mostra para o seu cérebro todo dia que você é capaz de progredir. Exatamente. Você está usando a neuroplasticidade a seu favor. Você está ativamente combatendo o viés da negatividade, criando uma nova trilha neural que aprende a reconhecer sua própria eficácia. Com o tempo, essa nova trilha vira o caminho padrão. Que jornada! A gente começou entendendo por que o pessimismo é a nossa configuração de fábrica, passou pelos dados que mostram um mundo muito melhor do que a nossa intuição sugere, e chegamos a um kit de ferramentas bem prático para construir uma visão de mundo mais realista, mais prudente e principalmente mais poderosa. E o ponto-chave é que essa não é uma mudança que acontece da noite para o dia. Exige uma decisão consciente de certa forma, matar uma versão antiga de si mesma. E exige prática diária para fortalecer esses novos caminhos neurais. É um trabalho constante. Sim. A liberdade, como dizia o psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração, está exatamente nesse espaço que existe entre o estímulo, o evento negativo e a resposta que nós escolhemos dar a ele. E isso nos deixa como uma reflexão final, um pensamento para levar daqui. Qual é a montanha que talvez tenha sido deixada de subir por medo? E o que aconteceria se o primeiro passo, por menor que seja, fosse dado hoje?